Agreste News, 24 horas, o programa do povo. E hoje a nossa equipe se encontra no assentamento Roseli Nunes, no interior de Girau do Ponciano. Esse Natal que vai ficar marcado na vida das famílias aqui. É que tem um processo de reintegração de posse e isso está mexendo com o psicológico dos moradores, dos assentados aqui do assentamento. E aqui ao meu lado, a Débora Nunes, ela que é coordenadora nacional do MST, e fala da sua vinda até o assentamento. Débora, seja bem-vinda ao Agreste News. A sua vinda aqui, qual foi a finalidade? Obrigada. Olha, hoje nós estamos no assentamento no sentido de reunir com as famílias aqui, né? O Roseli Nunes é um assentamento com mais de 18 anos, um assentamento fruto de uma ação de desapropriação por parte do INCRA, né? Então as famílias estão aqui assentadas há mais de 18 anos, são inicialmente 35 famílias, mas depois os filhos foram crescendo. Tem crianças que nasceram aqui dentro, mas que hoje já têm famílias, né? Já formaram novas famílias, muitas foram ficando com os pais. E o ano passado, 2020, nós fomos um processo, né? Os antigos proprietários brigavam na justiça e um processo que teve uma liminar de reintegração de posse concedida. No entanto, essa liminar de reintegração de posse, ela está suspensa desde o ano passado, né? A AGU, que é a Advocacia Geral da União, tem tido uma atuação muito importante, muito boa no processo, conseguiu suspender essa ordem, né, liminarmente. É um processo que continua sendo disputado na Justiça. Recentemente, ao pedido da DPU, que é a Defensoria Pública da União, para poder entrar no processo para representar as famílias. Então, nós viemos no sentido de informar as famílias, né, em que pé está o processo, mas, sobretudo, de acalmá-las no sentido de que é um processo judicial que está aí sendo disputado na Justiça, mas há muitos investimentos, há um volume alto de investimento por parte da União, em casas, em crédito, né, em cisternas, em infraestrutura social e produtiva no assentamento, mas sobretudo de reafirmar a nossa disposição de organização e de luta para que as famílias de fato permaneçam, né, que o INCRA resolva junto aos proprietários as questões que ainda são pendentes, mas sobretudo de reafirmar a nossa disposição de resistência e de luta para que as famílias possam permanecer aqui no assentamento por mais 20, 30, 50 anos, enfim, que possam de fato, essa área possa ser efetivamente destinada sem nenhum óbice para as famílias aqui do assentamento Roseli Nunes. Ô Débora, a gente nota, as famílias aqui produzem, né, a turma que trabalha, todos os envolvidos. Eu prestava atenção ali no seu pronunciamento, lá na reunião, e você falava, não é momento de pânico, né? É um processo que está transcorrendo e, portanto, precisa de calma. Não adianta ficar em desespero, não é isso? Não, sem sombra de dúvida. Primeiro dizer isso, né? Nós estamos numa região agreste, nós estamos no semiárido, né? Numa região semiárida, mas dentro das características da região é um assentamento que as famílias produzem muito, né? Não só no período do inverno, aquilo que é possível no inverno, as culturas de ciclo curto, mas assim, as famílias têm uma vida construída aqui, né? De produção, de organização. E é isso, a gente não tem um processo na Justiça, né? Tem uma ordem de reintegração de posse suspensa, mas isso não pode ser um motivo para nos desesperarmos, muito pelo contrário. Então tem a AGU que está acompanhando, tem a DPU que tem, né, pediu para entrar no processo, há também o NAJUP, que é o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular, formado por estudantes, advogados, né, estudantes da Universidade Federal de Alagoas, que tem acompanhado o processo, além de vários outras pessoas, tem parlamentares que apoiam, mas também aqui foi importante reforçar a nossa tarefa. A nossa tarefa, eu sou assentada também da reforma agrária, a nossa tarefa é seguir resistindo na área, sobretudo produzindo, né? Isso é o que garante a nossa legitimidade de estar na área, né? E produzir para o nosso autoconsumo, produzir para comercialização e produzir também para fazer ações de solidariedade, como o MST tem feito nessa pandemia. Já são mais de 6.000 toneladas de alimentos doados em todo o território nacional. Ontem mesmo, né, aqui em Girau do Ponciano, o nosso movimento aqui doou mais de 300 quentinhas para pessoas que estão numa situação bastante crítica, né, numa situação, a fome voltou a ser uma realidade do povo brasileiro, do povo alagoano, e sem sombra de dúvida, em Girau também deve ter pessoas que, né, têm sofrido aí com todo esse problema. Então essa é uma demonstração do porquê que nós queremos a terra, né, para vivermos, mas também para partilharmos com quem está na cidade. Débora, queremos agradecer a sua participação aqui no nosso canal e desejar boa sorte a vocês e boas festas. Obrigada também a todos vocês que fazem aqui o Agreste News e a toda a população aqui de Girau do Ponciano. E nos aguarde que estaremos resistindo e contamos também com o apoio da sociedade, porque
essas mais de 60 famílias que vivem aqui, se saem daqui, elas vão para a rua, né? Então vão ficar aí à mercê e vão ficar, inclusive, somando a outras tantas famílias que estão vivendo na vulnerabilidade social, tantas outras famílias que não têm o que comer, que não têm o teto, que não têm o trabalho. Então, contamos também com o apoio e solidariedade do povo de Girau do Ponciano e todo o agreste alagoano. E a nossa equipe permanece no assentamento Roseli Nunes. E eu estou aqui nessa linda paisagem. É o pomar da Dona Marina. Dona Marina, que é assentada, moradora daqui, chegou desde o início. E aqui se produz. Vamos conversar com a Dona Marina e ela vai falar da sua situação aqui no assentamento Roseli Nunes. Nós chegamos aqui praticamente em 2003, né? 2002. A senhora está aqui, eu estou vendo um pomar muito bonito. O que a senhora planta tanto aqui, Dona Marina? Com certeza. Aqui nós temos 110 pés de cajueiro, nós temos 8 pés de graviola, aproximadamente uns 30 ou 40 pés de pinha. Nós temos 8 pés de tamoia, que praticamente eu acho que a maioria aqui não sabe que fruta é essa, que essa fruta só encontra em Maceió, no mercado de Maceió. Nós temos o coqueiro, a bananeira, nós temos bastante fruteira aqui, a carambola, a acerola. Então nós estamos nessa luta, nessa batalha e praticamente a gente fica triste pela situação que nós estamos vivendo, com muito sofrimento. Às vezes nós não dormimos de noite pensando como vai ser o dia da manhã. Aí vocês temem um despejo, acordar de manhã? Acordar de manhã e a gente está cercado, não é isso? Sem nós termos para onde ir. Eu não tenho mais criança pequena, mas tenho meus netos, né? Tenho meus netos, os outros pais, as outras mães têm bastante filho pequeno, criança e tem neto. Para onde vai essas pessoas? Ô, Dona Marina, se a senhora, olha bem aquela câmara ali. Se a senhora falasse agora com um juiz que esteja julgando o caso aqui do Roseli Nunes, o que a senhora pediria para ele? Eu gostaria de pedir ao juiz, olhe para a nossa situação, olhe para as crianças, que nós, vamos supor, nós aguentamos tudo, que nós não estamos mais para aguentar. Aqui nós temos idosos, nós temos criança, temos idosos. E nesse momento, derramando lá meu pé, juiz, tenha dó de nós, pelo amor de Deus, e das crianças do nosso Brasil. E Deus não vai deixar que permita essa situação de deixar nós no olho da rua, que nós não temos para onde ir. Olha, gente, esse aqui é o relato de uma senhora, quantos anos? 69 anos. 69 anos, assentada aqui do Roseli Nunes, no interior de Girau do Ponciano. Mas a Dona Marina, ela dá conta, mesmo sem água. Sem água. Mesmo sem água que ela precisa, de um belíssimo pomar. E no início da matéria, vocês viram aí o que ela produz aqui. Justiça brasileira, veja a situação do povo do Roseli e de tantos outros que, como eles aqui, não estão tendo muito motivo para comemorar este Natal. E agora nós vamos conversar aqui no Roseli Nunes com a Ana da Hora. A Ana, que é realmente da hora. A Ana é uma das responsáveis por um evento que aconteceu ontem lá em vários bairros de Girau do Ponciano, que foi a entrega de quentinhas, a entrega de cestas básicas a famílias carentes do município. E a Ana fala da importância desse trabalho e qual o objetivo. Ana, seja bem-vinda ao Agreste News. Qual foi o objetivo, essa iniciativa de levar esse alimento para as pessoas? Então, Marivaldo, primeiro boa tarde, né? A gente já vem fazendo esses trabalhos de solidariedade no MST no decorrer dos anos, com proporção menores, né? Que a gente faz mais no nosso entorno, aqui no entorno da Brigada, onde agrega mais ou menos 600, 700 famílias, a gente se organiza e faz em proporção menor. Esse ano, a partir da pandemia, a partir das situações de vulnerabilidade que a população a nível nacional está vivendo, a gente adotou como encaminhamento nacional a fazer o Natal Sem Fome, a produzir essa questão de solidariedade nas nossas áreas de assentamento e acampamento. E aí, assim a gente fez, né? A gente organizou toda a nossa base, todo o nosso povo, e aí a gente fez a coleta de toda a produção dos alimentos da roça, produção de tudo que a gente tinha dentro dos assentamentos, a gente conseguiu agregar para essa campanha. E juntos a gente, na manhã de ontem, a partir das 4 da manhã, a gente já estava com as cozinhas montadas, preparando as quentinhas para trazer, para fazer doação para as pessoas que estão passando por situação de vulnerabilidade, né?
sabendo que não resolve, porque né, é um momento crítico que a gente está vivendo, mas a gente conseguiu ontem, no dia de ontem, a gente conseguiu fazer a entrega de 300 quentinhas prontas, né, para alimentar boa parte do nosso povo, não só lá em Geraldo Ponciano, mas a gente também já havia feito também na região, por onde a gente saiu, por onde a gente passou. A gente também conseguiu doar em torno de mais ou menos umas 60 cestas básicas, que não era aquela cesta completa, do jeito que a gente queria fazer, mas aí a gente conseguiu agregar e fazer um básico para que as pessoas que estão passando por situações de fome possa trazer um prato, um almoço no Natal, possa fazer sua refeição, enfim. Esse é o objetivo da luta do Movimento Sem Terra, né? Para além do que a gente já tem lutado em si, para a nossa própria sustentação, a gente também distribuir um pouco disso para a sociedade, para as pessoas de rua que estão em situação de vulnerabilidade. E reconhecendo que essas pessoas elas não têm culpa, né? A gente tem uma estrutura de Estado que não viabiliza essas condições. Então, a partir disso, ontem em Geraldo Ponciano, quando a gente passou lá, fez aquele trabalho naqueles 3 bairros por onde a gente circulou, eu acho que aquilo ali motiva, né? Para mim mesmo, para mim particularmente, foi um dia de motivação, para mim dar continuidade à luta, para mim dar continuidade a manter essa esperança viva no coração do nosso povo, do povo sem terra e do povo que vive sem ter como é que eu posso dizer, sem ter uma situação de políticas públicas que valorize, que amenize a situação da fome. Ana, queremos agradecer a sua participação aqui no programa. Eventos dessa natureza precisam ser feitos e que sirva de exemplo, né, para outros segmentos da sociedade. Verdade. Então, nós agradecemos, e aí quando a gente saiu para fazer todo esse trajeto de trabalho, a gente fez em todas as nossas áreas, a gente tem hoje no entorno de 5 acampamentos de famílias de MST, temos mais 5 acampamentos, com exceção que um dos assentamentos são 287 famílias, mais os filhos e os outros filhos, netos, né? Então a gente somou todo esse povo para se juntar a nós e junto a gente fazer essa tarefa que a gente fez ontem, e que isso vai permanecer porque no entorno aqui do município de Geraldo Ponciano circula boa parte da população são assentamentos, são assentados e assentadas, e boa parte também da geração de renda são por aqui. Então, mais que justo a gente ir lá visitar aquelas periferias, aqueles bairros que a gente visitou e que a gente fez aquele trabalho, realizou aquele trabalho. E assim, a gente agradece mesmo ao apoio, os apoios que a gente tem, agradece ao Roberto Martins por estar tudo lá com a gente, com o Movimento da Cidadania, e a gente ter feito essa grande ação, que pode ter sido pequena, mas do ponto de vista da necessidade, né, a gente percebia no olhar daquelas pessoas que recebiam, no olhar daquela mãe com uma criança no braço ali naquele momento, aquilo ali nos fortalece muito e faz com que a gente tenha força para continuar lutando. A Ana falou nesse moço aqui, Roberto Martins, que ontem esteve presente desse movimento que aconteceu em alguns bairros lá de Geraldo Ponciano, quando na oportunidade aconteceu a entrega de alimentos. Alimento cozinhado e alimento para cozinhar, cesta básica, quentinhas, foram entregues através do MST. Foi nobre isso aí da parte de vocês. Tem pessoa lá em Geraldo Ponciano que não está nem entendendo o que foi isso. Chegou um carro lá, você quer quentinha? Tá aqui. E o Roberto fala o resumo da programação de ontem e da reunião que acabou de acontecer aqui com membros da Executiva Nacional do MST. Roberto, mais uma vez, seja bem-vindo ao Agreste News. Eu que agradeço, boa tarde. Marivaldo Vitor, é uma honra poder falar no Agreste News 24 horas, esse programa de grande audiência que faz a diferença, não só em Geraldo Ponciano, como em toda a região do Agreste do Sertão. E por que não falar do mundo? Tem gente em São Paulo, Rio de Janeiro, em Maceió, que nos assiste, que acompanha o seu programa, Marivaldo, pelo Agreste News 24 horas. Para nós, do Movimento pela Cidadania, foi fundamental participar desse chamamento do MST. É uma iniciativa do MST em nível nacional, como bem colocou a companheira Ana. É o Natal sem fome, e é uma oportunidade também que a gente denuncia, né, Ana? O fato de mais de 20 milhões de brasileiros hoje, a essa hora, ainda não almoçaram. Então a fome voltou no país, ela já havia sido extinta, né? O Brasil havia tirado a fome do mapa, né? Quer dizer, a ONU já tinha dito isso, o Brasil era um país exemplo para o mundo, porque havia praticamente acabado com a fome e, lamentavelmente, ela volta e volta com força. Portanto, essa ação do MST para nós ela foi importante para chamar a atenção das autoridades federais, estaduais e municipais para o drama da fome em Geraldo Ponciano. A necessidade de distribuição de cesta básica por parte do poder público, de um restaurante popular para ajudar o povo da cidade de Geraldo a ter acesso à comida, sobretudo as comunidades mais pobres, como o Valentim, o Alto do Cruzeiro,
uma parte do bairro São Tarcísio. Portanto, nós entendemos que é fundamental e estamos juntos nesse processo enquanto Movimento pela Cidadania. E Marivaldo, virando o filme e falando do dia de hoje, eu quero aproveitar aqui para dizer ao povo de Jirau, de toda a solidariedade que está sendo hipotecada ao MST e aos assentados aqui do Roseli Nunes, aos demais assentados de outros assentamentos aqui em Jirau do Ponciano, que você falou uma coisa importante, nós produzimos, para vocês terem uma ideia, hoje Jirau é o primeiro maior produtor de mel de Alagoas, graças ao MST. O MST levou a gente a essa condição. Eles precisam de mais apoio na agricultura, estão começando a pensar em introduzir piscicultura aqui também, a apicultura, suinicultura, ou seja, é a economia de subsistência, mas que gera uma produção que acaba ajudando a cidade, acaba ajudando a melhorar a economia do município de Jirau do Ponciano. E nós recebemos aqui, como você disse, a coordenação nacional do movimento do Sem Terra, o MST. A companheira Débora esteve aqui com a Magal, tivemos aqui também representantes da Defensoria, e uma notícia boa que eu quero dar aqui em primeira mão no seu programa, é que eu quero tranquilizar você assentado. Nós temos aqui a iminência de um despejo, né, da reintegração de posse dessa grande área que hoje é produtiva, no passado não era, era uma fazenda improdutiva que servia só para especular. Houve a ocupação, houve o assentamento em 2003 e essas famílias estão produzindo, como você bem colocou, e havia o risco de um despejo, né, uma decisão já em segunda instância, para reintegrar a posse aos herdeiros do fazendeiro. E aí hoje foi esclarecido que desde 2020, você que é assentado, que acompanha o programa do Marivaldo Vitor, desde 2020, a AGU, a Advocacia Geral da União, conseguiu uma decisão liminar impedindo que haja despejo aqui no Roseli Nunes até a conclusão do processo. O que isso significa? Se esse despejo está suspenso, se a nossa posse ela permanece, nós vamos permanecer firme na luta, produzindo, trabalhando na terra, mas ao mesmo tempo acreditando que nós vamos vencer essa guerra jurídica, essa guerra legal. E nós não estamos parados. Nós precisamos do apoio da Câmara de Vereadores, do prefeito de Jirau do Ponciano, dos deputados estaduais e federais que estejam nos ouvindo, para que a gente possa fazer uma sessão pública, Marivaldo Vitor, com a cobertura inclusive do programa Agreste News 24 horas, lá na Câmara Municipal de Jirau do Ponciano, para a gente poder compreender o problema, o drama dos assentados do Roseli Nunes e a gente saber quem é que está do lado da gente, quem vai falar por nós, porque nesse momento, lá no Recife, lá no TRF5, lá onde fica o processo com os desembargadores, é importante que o prefeito diga e eles escutem. O prefeito Jirau do Ponciano defende o MST, defende o assentamento, porque ele é importante, não só para a luta dos trabalhadores sem terra, mas para a economia do município de Jirau. Os vereadores, a Câmara, têm um papel fundamental nesse processo. A bancada federal, os deputados estaduais, inclusive, da região, deputado Gilvanzinho Barros e outros que possam estar conosco, dizendo que é importante que o Roseli Nunes exista, que nós somos contra a reintegração de posse, porque quem está aqui na terra está produzindo, e isso é um problema não só econômico, como social. Então é isso que eu quero dizer para você, Marivaldo, e para os espectadores do seu programa. É aqui com a gente o conhecido Baixinho. Ele é uma das lideranças aqui do assentamento Roseli, e ele fala das culturas aqui, do que se planta, do que se produz aqui nesse importante assentamento. Baixinho, seja bem-vindo ao Agreste News 24 horas. E esse assentamento é produtivo, né? Como é que está vocês aqui? Nós produzimos aqui a pecuária de várias diversidades, né? Nós produzimos aqui mel, nós produzimos também a questão de frutas, verduras, nós produzimos. E nós produzimos também tudo que é de grão, né? Que é para a alimentação do pessoal e tanto daqui como da cidade. E a nossa expectativa é que a única melhor coisa que nós temos aqui é o nosso emprego. Que é o nosso emprego. Aqui tem 35 famílias que estão no PA de Roseli, mas em compensação tem os filhos de assentado que se criou aqui, se casaram aqui, produzem aqui, e aqui é a morada deles, aqui é o emprego desse pessoal, e para ver nós temos aqui vários empregos. Não é um emprego de 35 pessoas, é emprego de todos que tiver de maior, de 18 anos acima, trabalha no lote e produz. É melhor a gente ter o nosso emprego no campo
para se alimentar, de que a gente está lá na rua sem ter emprego e não ter alimentação suficiente que precisa. Tem aí pessoas que dizem que a monocultura é boa, o agronegócio é bom, mas o bom é a gente ter tudo especificado, porque de tudo a gente precisa. E muito obrigado para todos os espectadores que estão nos assistindo. Isso é a nossa expectativa que nós temos no campo, e produzir no campo e levar também para a cidade, que também precisa a cidade se alimentar, e sem o povo do campo a cidade não janta. Essa é mais uma matéria exclusiva do Agreste News 24 horas, o programa do povo. Olha, se você gosta do nosso programa, se você curte o nosso canal, inscreva-se hoje mesmo, compartilhe, deixe o seu comentário, é muito importante para nós. Trabalhamos com oferecimento da Promorar, construtora e incorporadora. Narayana, o provedor. Ribeiros Grill, o melhor churrasco da região está lá. Se você quer comprar uma casa, um lote, um terreno, quer fazer um bom negócio, fale com o amigo Balman Luiz, o seu corretor de plantão. Giral Motos, na hora de comprar sua moto facilitada naquele precinho, procure o amigo Rogério na Rua do Sol, no centro de Girau do Ponciano. Giral Motos. Raimundo Pinheiro, o RP de Giral. Giral Pet Shop, resgate e proteção veicular. Seu carro ou sua moto protegidos de verdade, só na Resgate e Proteção Veicular. Ligue 99619-2795. Fale com o amigo Zé do Brás e deixe o seu carro ou sua moto protegidos de verdade. Com imagens e apoio técnico de Marivaldo Vitor 2. Para o Agreste News 24 horas, o programa do povo, direto do assentamento Roseli Nunes, no interior de Girau do Ponciano, Marivaldo Vitor, aqui e agora.